como limitar a oferta de doces e guloseimas para as crianças. É uma tarefa um pouco difícil para pais e cuidadores, né? Porque a mídia em si já é super apelativa, os rótulos são coloridos, trazem brinquedinho e tal. Qual é a preocupação, né, de tal limite? São alimentos que são pouco nutritivos, né? Tem um valor nutritivo muito baixo agregado. E se você habitua essa criança, né? Se você constrói o paladar dessa criança com esse tipo de alimento frequentemente, provavelmente ela vai ser um adulto que vai necessitar desse tipo de alimento, né? E eu acho que é de grande responsabilidade, né, de nós, pais e cuidadores, colocar um limite, mas também sem fazer o terrorismo nutricional. Sem falar que é cacaca, que é besteira, que é sujo, que é feio, porque existe uma sociedade e esse alimento vai estar presente e a gente precisa, então, orientar essas crianças. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Então, eu trouxe algumas ideias para compartilhar com vocês que fazem parte da minha conduta aqui em casa com o Joaquim e talvez sirva para te ajudar nesse processo difícil. Então vamos lá. Primeiro, né, primeira conduta eu acho bem importante a gente conversar com essa criança, né? Falar que aquele alimento é um alimento que tem pouco valor nutricional, que ele precisa de vitaminas, de nutrientes para ele crescer saudável, forte, feliz. E que esse alimento vai ter, né, não proibir, né, mas que vai ter pontualmente em momentos legais, em momentos já pré-estabelecidos pela família, e que não é sempre, não é liberado, né? E cuidar com o proibido, isso é bem importante também falar sobre isso. Proibir certos alimentos desperta uma certa curiosidade na criança. Ai, por que eu não posso? Você não tá 24 horas por dia com a sua criança. Às vezes essa criança vai para a escola, às vezes tá numa festinha, tem acesso, tá na casa da avó, tá na casa de um tio, de um coleguinha e às vezes a conduta dessas famílias não são iguais às suas. Então, o proibir acaba gerando uma certa curiosidade, instigando, chamando a atenção da criança nesse aspecto. Então, ao invés de proibir, conversar e falar que vão ter os momentos certos para comer esse tipo de alimento. E falar sempre dessa questão da nutrição, né? A gente se preocupa muito em conversar, dar orientação sexual para as crianças, dar orientação financeira para as crianças e a orientação nutricional também é importante, né? Quem faz isso, essa educação, é sempre a família. Então é importante a gente cuidar dessa parte também. Quando a gente for ofertar doces para essas crianças, né, uma outra ideia é a gente usar sempre doces mais caseiros, né? Então, por exemplo, eu quero mandar um bolo pro Joaquim para a escola. Ao invés de eu comprar um bolo pronto e colocar na lancheira dele, não. Vou fazer o bolo. Ai, Amanda, eu não tenho tempo. Eu sei que é corrido, que a nossa rotina é difícil, né? A gente trabalha fora, enfim, tem família, tem filho, mas sei lá, tirar um final de semana para fazer um bolo, você pode congelar mini porções para poder depois mandar no meio da semana para o seu filho. É uma ideia, tá? E aí colocar essa criança para cozinhar junto com você, eu sempre defendo isso porque eu acho que faz total diferença na alimentação das crianças, elas participarem do manuseio, né? Desde a compra. Eu sei que não é sempre que a gente consegue fazer isso, mas de vez em quando trazer essa criança para cozinhar com você é sempre, todo mundo sai ganhando, né? Outra coisa também que eu acho que não é muito saudável é a gente usar esse tipo de alimento como prêmio, sabe? Então, por exemplo, ai, se você comer tudo, você vai ganhar X coisa. Ou se você se comportar tal coisa, a gente vai ganhar tal salgadinho, não sei, entende? Como prêmio. O que acontece? Isso acaba trazendo uma importância para esse alimento que não é tão importante assim, né? Se você parar para pensar, não é um alimento tão importante que a criança pode crescer sem ele perfeitamente. Então, chamar menos a atenção da criança para esse tipo de alimento é o ideal. Tem uma outra situação clássica que acontece sempre comigo no mercado. Eu vou dar bem um exemplo aqui. Nem sei se dá para falar nome aqui. No irmão... No Ara... Né? Quando eu tô fazendo compra com o Joaquim, ou você deve ter passado por isso também, você que é pai. E aí a criança vê na gôndola
aquele negócio, eu quero determinada coisa, o que fazer, né? E aí eu sempre dou um ziriguidum no Joaquim, dou um baile e falo, filho, veja, né? Ou eu acabo negociando com ele esse rótulo, então veja, por que não esse aqui, que é integral, sei lá, ou que tem menos ingredientes no pacote. Às vezes ele pega um negócio, por exemplo, ele gosta de Oreo. Ele pega um pacote de Oreo desse tamanho, mamãe, eu quero. Eu falei, não, filho, vamos, ao invés de pegar esse aqui que é grandão, eu pego um menorzinho, mini. Filho, vamos levar esse aqui pequenininho, igual a você. Ele acaba pegando o pequenininho. Então eu vou diminuir a exposição dele para esse tipo de alimento. Então, é uma forma de negociar. Não, eu não estou proibindo o consumo dele, mas eu estou, vamos dizer assim, manipulando o consumo dele para que ele coma menos, né? Outra coisa também é propor uma certa troca, né? Como eu falei antes. Então, a criança quer um sorvete, por exemplo, industrializado do mercado. Se tem uma sorveteria artesanal na sua cidade, proponha a ele isso, né? Proponha que, então vamos sair daqui do mercado, a gente não compra esse, mas a gente vai tomar o sorvete X lá, que é mais natural, que não tem tanto corante, não tem tanto açúcar, né? São gelatos, por exemplo, que eu sempre falo aqui que são super saudáveis, que é um prazer comer, porque não tem tanto conservante, tem mais açúcar. Então seria uma saída, né? Outra coisa também, voltando ao assunto do prêmio, né? Quando a criança com um bom comportamento, não prometa comida, não prometa parquinho se ela come mais, se ela come menos. Não faça isso, isso não é moeda de troca, né? A alimentação ela não é moeda de troca. Isso é importante a gente frisar. Mas, como prêmio de bom comportamento, vocês podem fazer uma atividade juntos, por exemplo. Seria isso. Então, filho, se a gente, por exemplo, sei lá, comer bem aqui na refeição, eu falo isso pro Joaquim, né? E o que é comer bem numa refeição? É comer razoavelmente uma quantidade legal no prato, não é dar 2 garfadas, porque a gente também fica preocupado com a quantidade. E é importante, isso é um pauta para um outro vídeo, tá? Mas eu já vou dar um gancho aqui. É importante a gente ter o mínimo de noção para não forçar essa criança a comer além das necessidades dela, porque ela tem essa noção de estar saciada ou não. A gente nasce com isso e, na verdade, a gente vai perdendo, né? Então, propor uma atividade. Então, filho, se você comer legal hoje, a gente vai no parquinho juntos. Ou a gente vai fazer um desenho juntos, ou a gente vai assistir um filme tal. Tirar o foco da alimentação como prêmio e trazer uma atividade de prazer para os dois. Dessa forma, a gente consegue, assim, tentar minimizar essa exposição das crianças a uma mídia que massacra mesmo e que vende um produto que não é de boa qualidade, mas que encanta os olhos das crianças, né? E não proibir é importante também para a gente não trazer essa tensão tão exacerbada para esse alimento. Não fazer terrorismo nutricional com os nossos pequenos.